Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a todas as pessoas que estão assistindo, familiares, amigos e todas as pessoas interessadas no tema. Aqui eu vou apresentar para vocês o slide da minha defesa de mestrado. A temática da minha pesquisa na área da educação especial é as contribuições do livro-imagem para o letramento visual do estudante surdo com a proposta de uma sequência didática. Eu sou Ruth Regis, este é o meu sinal em Libras. A professora orientadora é a professora doutora Elizabeth Romani e a professora co-orientadora é a professora surda Carolina Écio. Eu vou passar aqui o slide. Aqui no slide eu trago uma reflexão de uma citação da pesquisadora Barbosa, 2012, que ela fala assim: se pretendemos uma educação não apenas intelectual, mas principalmente humanizadora, a necessidade da arte é ainda mais crucial para desenvolver a percepção e a imaginação para captar a realidade circundante e desenvolver a capacidade criadora necessária para modificar esta realidade. Necessária a modificação desta realidade. A dissertação ela se organiza em 4 tópicos principais, que são introdução, referencial teórico, método e resultados e discussões. Aqui nestas imagens de fotografias, eu trago a minha trajetória enquanto pesquisadora em narrativa visual. Eu estudava numa escola pública do ensino médio e um determinado dia eu vi, conversando com o porteiro da escola, um surdo. E ali eu fiquei super curiosa para entender o que era aquela sinalização. E aí eu, curiosa, me aproximei dele e falei olá. Quando eu falei olá, ele começou a se comunicar comigo em Libras. E aquilo para mim foi muito angustiante, porque eu não sabia Libras e eu não conseguia compreendê-lo. Ao chegar em casa, eu conversei com a minha mãe sobre o ocorrido na escola e ela me explicou assim: filha, vá pesquisar para saber o que é, descobrir o que é. E eu comecei a pesquisar e descobri que aquela sinalização era a Libras, a comunicação da comunidade surda aqui no Brasil. E fiquei super interessada no tema, o que me fez ir até o CAIS e se inscrever no curso básico de Libras. Lá eu tive uma professora surda que me ensinou, me acompanhou e eu comecei a desenvolver na Libras. E surgiu um extremo interesse em participar do vestibular de Letras Libras da UFRN. Participei desse vestibular. Na segunda vez, eu fui aprovada. Fiquei muito feliz. E lá, no curso de licenciatura, eu descobri o meu interesse pela área da literatura. E eu pensei, por que não unir literatura e surdos? Então, começou a minha trajetória aí de pesquisa nessa área de literatura com surdos. Na disciplina de estágio, eu precisava de um material para desenvolver uma experiência com a estudante surda, na perspectiva da educação de surdos. E eu comecei a pesquisar materiais visuais que poderiam existir. E nessa pesquisa eu descobri o livro-imagem, que foi o livro, como está aí na imagem, A Pequena Marionete de Gabriele Vassan. Desde então, venho me debruçando sobre o livro-imagem e pesquisando sobre letramento visual com o livro-imagem para os estudantes surdos em contexto de sala de aula inclusiva. O referencial teórico da minha pesquisa
irá dialogar com o letramento literário, o letramento visual com foco na educação de surdos, a fim de compreender as práticas pedagógicas com livre-imagem e a relação com a cultura surda. O objeto da minha pesquisa são as narrativas visuais desenvolvidas pelos estudantes surdos, com essa partilha das subjetividades e expressividades na construção cognitiva do fio narrativo visual, que emergem ali naquela sala de aula inclusiva, a partir da leitura mediada do livro-imagem Bola Vermelha, de Starkov, 2015. A justificativa na minha pesquisa é que nas experiências que eu tive de estágios nas escolas, eu percebi a persistência de um cenário de limitações sociais e linguísticas. E eu me perguntava constantemente, aonde está a literatura surda? Aonde estão os discursos surdos na escola? Temos alunos, estudantes surdos, mas onde estão os discursos surdos? Onde está a discussão em torno da cultura surda? Desde então, comecei a perceber as adaptações também curriculares. A maioria dos estudantes são ouvintes, então é uma frequência altíssima da utilização de textos em sala de aula. Mas e o estudante surdo? De que forma esse conhecimento vai chegar até o estudante surdo? E o apoio do material visual para auxiliar o estudante surdo na compreensão daquele conteúdo passado em sala de aula. E aí eu percebi essa ausência da visibilidade dos discursos surdos e a ausência também de práticas de letramento com livre-imagem. A relevância da minha pesquisa está baseada também numa reflexão das discussões sobre educação especial. E aí eu trago uma reflexão de Diniz, de 2007, que ela vai explicar que o corpo da pessoa com deficiência é um direito dela estar no mundo. As narrativas surdas visuais desenvolvidas, elas podem sim ser atos políticos de mudança, ser atos políticos de representação do protagonismo surdo. E aí trago reflexões que envolvem também a proposta do currículo na perspectiva da didática pedagógica que necessita ser inclusiva e trabalhar com a didática pedagógica baseada em recursos visuais. O estado da arte, está fundamentado numa revisão sistemática baseada em 3 etapas: explorar, seleção de publicações e referências. 2 textos dessa seleção me contribuíram para a reflexão da discussão da pesquisa, que é o livre-imagem como fruição autônoma do sujeito surdo e a experiência visual como estímulo linguístico na construção de sentido e subjetividade. E aí vem a questão problema. Como o livre-imagem pode contribuir para o letramento visual dos estudantes surdos do ensino médio? O objetivo geral da pesquisa é identificar a contribuição desse livre-imagem para o letramento visual dos estudantes surdos numa escola pública estadual, uma escola pública aqui do Rio Grande do Norte. Os objetivos específicos são 3. Primeiramente, mapear a percepção desses estudantes surdos sobre o livre-imagem. No segundo momento, analisar a criação das narrativas visuais após a leitura mediada do livro-imagem Bola Vermelha. Em seguida, desenvolver uma proposta de sequência didática para o letramento visual dos estudantes surdos do ensino médio.
Agora eu vou explicar sobre o método. O método, a análise de dados dessas informações coletadas está baseada, fundamentada na análise de conteúdo de Bardan, 2011, que inclui 3 etapas principais: a pré-análise, a exploração desse material e o tratamento dos resultados, que envolve a interpretação dos dados. Eu vou trazer para vocês agora o relato de desenvolvimento da minha pesquisa que ocorreu lá na escola. O primeiro momento foi uma entrevista com os estudantes surdos. Eu precisava entender o perfil dos participantes da pesquisa. Então, eu decidi focar nos estudantes surdos. E nessa entrevista continha algumas informações principais, como nome fictício, idade, identidade, ano escolar e diversas outras informações que contribuiriam na pesquisa. Em homenagem a esses estudantes surdos que participaram da pesquisa, eu utilizei as cores da bandeira da comunidade surda em homenagem à participação deles na pesquisa, para organizar esses dados. Na aula de introdução à livre-imagem, antes de explicar conceitualmente, eu iniciei com uma dinâmica do cartaz. E isso consistia em solicitar os estudantes para fazer um desenho que representasse eles. Aqui eu trago 2 desenhos, de Luana, que é uma estudante surda, e de Machado, que é um estudante ouvinte. E a gente pode perceber que no desenho de Luana é bem visual. Já no desenho de Machado, a gente percebe a influência das palavras presentes, né? Então, a gente consegue perceber essa diferença. E na introdução do livro-imagem, explicando conceitualmente aos alunos, né, a origem do livro-imagem, eu trouxe no momento posterior 4 livros-imagens para que eles pudessem explorar, que foram O Ladrão de Galinhas, Ida e Volta, Casulos e O Leão e o Camundongo. Na seleção e análise do livro-imagem, na Biblioteca Central da UFRN, nós fizemos um levantamento dos livros-imagens e percebemos que na Biblioteca do Ney continha o maior número de acervos de livro-imagem. Então, lá na Biblioteca do Ney, juntamente com a consultoria da professora pesquisadora surda, nós selecionamos livros-imagens baseado em critérios de análise, no qual a gente percebeu qual livro que poderia estimular os discursos surdos, a experiência visual, a dinamicidade visual e tantas outras questões. A professora consultora surda, ela fez uma avaliação e essa avaliação eu gravei os vídeos da sinalização dela em Libras. Posteriormente, eu analisei esses vídeos e desses vídeos eu selecionei um livro. E esse livro escolhido foi o Bola Vermelha. Para ocorrer a etapa de mediação da leitura do livro-imagem, foi necessário criar uma orientação para a leitura dirigida, que fomentasse as discussões desses alunos. Mas nessa mediação ocorreu 3 principais informações: o reconhecimento da estrutura do enredo visual que esses alunos precisariam reconhecer e a identificação dos personagens no enredo, dos tipos de personagens. Também
foi possível perceber que a narrativa visual ela é o principal meio de compreensão do enredo para surdos. Também a gente percebeu o discurso surdo de autorrepresentação presente ali na sala de aula em interação com o protagonista da história do Bola Vermelha. Um dos surdos me procurou e falou assim: professora, esse personagem parece muito com um surdo, porque ninguém se comunica com ele no dia a dia, ele ajuda tantas pessoas, mas as pessoas não se aproximam dele e não se comunicam. E ali eu percebi um discurso surdo, né, de autorrepresentação. Na introdução aos elementos da narrativa, a gente abordou cores, ilustração, o livro, a interpretação desse livro. Mas também a gente se baseou na seguinte estratégia. Eu explicava o conceito aos estudantes do elemento narrativo. Então, eu explicava, por exemplo, o conceito de personagem. E aí, esses estudantes, a partir desse conceito, identificavam na imagem do livro qual se encaixava com o conceito apresentado. Aqui eu trago imagens da produção dos estudantes surdos e ouvintes. A gente percebeu que alguns estudantes usaram técnicas artísticas, técnicas que a gente não ensinou. Era simplesmente um conhecimento prévio desses estudantes que apareceu ali no momento de criação dessas narrativas. As narrativas criadas por esses estudantes, elas poderiam ser narrativa visual linear, seguindo uma sequência cronológica, né? Mas poderia ser também uma narrativa visual não linear. Ou seja, essa sequência, ela é livre. Eu poderia pegar essa imagem aqui e trocá-la de lugar, pegar outra imagem, trocar e criar a partir disso novas narrativas, dando mais liberdade e autonomia de criação. A percepção das interjeições do Bola Vermelha. A gente percebeu que o livro-imagem Bola Vermelha influenciou muito nos estudantes a utilização de interjeições, que são surpresas, né? Palavras que expressam surpresa. Também percebi que um dos estudantes, ouvintes, participantes da pesquisa, ele estava sem inspiração. E o que ele fez? Utilizou do celular para pesquisar por imagens que inspirassem ele, comprovando mais uma vez que a imagem é um estímulo linguístico de criação, tanto para surdos como para ouvintes. E sempre numa perspectiva inclusiva. Aqui, na análise da criação de narrativas, eu trago, né, todas as narrativas desenvolvidas por esses estudantes. Na pesquisa, a gente apresenta duas análises, certo? Uma análise formal e uma análise narrativa. Aqui eu trago para vocês a análise narrativa. Nessa análise narrativa contém os elementos narrativos que eu identifiquei nas narrativas desenvolvidas pelos alunos, como enredo, personagem, tempo, espaço e as demais informações que compõem. Aqui ao lado eu trago fotografias da narrativa visual desenvolvida pela estudante surda Luana com a temática Viagem de ônibus. Para finalizar, na pesquisa nós realizamos entrevistas de avaliação, certo? Nessas entrevistas de avaliação, eu tive como foco a opinião dos estudantes surdos.
e obteve-se, né, 4 informações principais. Primeiro, de que a leitura do livro-imagem, ela de fato exercita a imaginação, o raciocínio, e que a ausência de palavras, ou seja, o enredo visual, ele auxilia na compreensão do conteúdo exposto. A segunda informação foi a mediação do livro-imagem. A mediação, ela apresentou algumas concordâncias e discordâncias no sentido de que o livro-imagem contribuiria para a criação de narrativas visuais. Então, alguns estudantes concordaram e outros discordaram dessa perspectiva. Em terceiro, as contribuições do livro-imagem. De fato, o livro-imagem é uma leitura que ela estimula a percepção, contribui para a expressão da imaginação, é um instrumento inclusivo que auxilia na expressividade do sujeito visual. Em quarto lugar, é a avaliação da pesquisa. A consultora surda e a professora de artes, referência de sala, as duas fizeram 2 observações quanto à melhoria da acessibilidade linguística e do aperfeiçoamento da sequência didática. Acessibilidade linguística, no caso, foi que em alguns momentos a intérprete de Libras precisou sair de sala para resolver uma questão que ocorreu dentro da sala de aula. Então, nesse momento, eu, a pesquisadora, me utilizava de uma estratégia bilíngue, né, em português e em Libras. Mas isso não era o ideal, e aí veio a reflexão de que é necessário, nos contextos de salas de aulas inclusivas, sempre ter o apoio do intérprete. O aperfeiçoamento da didática refere-se a melhorias nesse contexto de repassar esse conteúdo de uma forma que esses estudantes compreendam da melhor forma possível. E pensando nesse aperfeiçoamento da didática, nós desenvolvemos um produto de sequência didática que possa auxiliar esse professor a abordar o letramento visual com estudantes surdos na sala de aula inclusiva. Esse é o meu produto educacional, que é uma sequência didática, e eu vou apresentar um pouco dessa proposta para vocês. Aqui vocês podem perceber 3 imagens. Na primeira imagem tem um homenzinho, esse representa o professor Paulo Freire, o educador, em homenagem a ele, certo? Em memória. E esse personagem, ele tem a finalidade de ser o apoio pedagógico desse professor que vai orientá-los durante todo o cumprimento dessa sequência didática, estimulando esse professor, né, a seguir toda a sequência didática e principalmente interagindo com esse professor. Então, é um material bem interativo. Aqui na segunda imagem eu apresento a unidade 1. Na unidade 1, em todas as unidades, mas aqui especificamente a unidade 1, eu trago num primeiro momento a orientação ao professor de como será essa proposta desta unidade, orientando passo a passo esse professor e ao final trago uma dica de leitura complementar para que ele possa, teoricamente, fundamentar a sua prática pedagógica. No terceiro momento, eu trago a sequência dessa prática, que envolve objetivos, material, tempo de aula. Ao final, eu também trago dicas de onde poderia ser realizado esse espaço, né? Vai ser realizado realmente na sala de aula, mas não poderia ser também em outro espaço. Então, eu trago essas dicas para incentivar também o professor a pensar de forma autônoma em outros espaços que poderia ocorrer esta aula. No meu material, eu trago modelos que o professor pode baixar e imprimir e entregar aos alunos para desenvolver tanto a sua análise formal como a sua análise narrativa. Aqui eu trago como exemplo a análise formal.
Também tem no material dicas de livre-imagem. Então, esse professor pode fazer um empréstimo na própria biblioteca da escola ou numa biblioteca parceira. E aqui eu trago essas dicas de livre-imagens que ele pode abordar junto com esses estudantes do ensino médio. Agora eu vou apresentar as referências. E os agradecimentos. Quero agradecer a Deus, à família, aos amigos e a todos os pesquisadores e pessoas interessadas na temática da minha dissertação. Muito obrigada pela atenção, forte abraço